Seja então mais uma vez bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos começando a segunda parte do nosso curso de Chanel de bico. Na primeira parte nós compartilhamos a importância de fazer o diagnóstico da estrutura, de avaliar a estrutura do cabelo. Agora, outro ponto importante, fundamental para conseguirmos entregar um Chanel de bico perfeito, que agrade a cliente, que seja compatível com aquele perfil de cliente, é levar em consideração o formato do rosto. O formato do rosto, exatamente. Combinar o design do corte ideal para cada tipo de rosto. A gente sabe que cada pessoa, cada cliente nossa que senta na nossa cadeira, ela tem um formato de rosto específico. O fato é, existem tipos de cortes que valorizam mais as expressões, que valorizam mais o formato de cada rosto específico. E nessa aula, nessa parte do nosso curso, nós vamos trabalhar esse conhecimento. Então nós vamos nos aprofundar no formato do rosto. Então combinar o design do corte ideal para cada tipo de rosto. O rosto quadrado. Então vamos agora entender aqui sobre o rosto quadrado. O rosto quadrado, ele tem características como a testa e o queixo grandes. Nesse caso, é melhor optar por um corte limpo, com franja, que pode ser reta ou lateral, para deixar a testa menor. Manter os cabelos longos ou médios é o mais indicado. Se a cliente sentou na nossa cadeira, nós avaliarmos que o rosto dela tem um formato quadrado, seria interessante nós indicarmos para ela um corte que vai valorizar mais esse perfil do rosto. E o corte quadrado, ele cai bem de franja. Uma franja pode ser uma franja no meio ou de lado, porque geralmente o rosto quadrado, quem tem o formato de rosto quadrado, a testa é maior. Então dessa forma, cria-se ali uma harmonia melhor do corte com o perfil do rosto dessa cliente. Nesse tipo de opção, como a gente tem esse exemplo aqui dessa imagem, o exemplo aí de um Chanel ideal para o rosto quadrado, é um Chanel mais longo, que ele tem ali o bico abaixo do queixo, e uma franja, que pode ser usada de lado ou no meio. Esse é o exemplo aí de um Chanel ideal para um tipo de rosto quadrado. Temos também o rosto redondo. O rosto redondo, ele tem poucos ângulos definidos. É mais largo nas bochechas e arredondado na parte da testa e maxilar. O comprimento dos fios para esse tipo de rosto deve ser abaixo do queixo e as franjas podem ser usadas à vontade. Então, para harmonizar melhor com o rosto redondo, é bacana fazer um Chanel ali que tenha o comprimento também abaixo do queixo. Nesse perfil de rosto, aqui é um exemplo ideal para rosto redondo, que seria um Chanel de bico ali com um bico mais alongado, assim valorizando mais o perfil do rosto. Pode-se usar franja nesse tipo de rosto também, mas é importante ali não expor muito o arredondado do rosto. Então, para dar uma harmonizada, é melhor deixar o Chanel um pouco mais alongado. E quando a gente perceber que a nossa cliente tem o rosto arredondado, a gente pode indicar para ela um Chanel mais longo. Depois também temos o rosto triângulo. O rosto triangular apresenta a testa mais larga e o queixo pontiagudo. Nesse caso, é preciso disfarçar o queixo ou maxilar protuberante. Uma dica é investir no corte repicado, médio na altura dos ombros, desfiado e com pouco volume nos ombros e queixos. Então, para um rosto triangular, nós temos aqui um exemplo, que seria um Chanel mais desconectado, um pouco mais alongado, que cairia melhor para o tipo de rosto triangular, pois a parte da testa é um pouco mais alongada e o queixo é mais pontiagudo. Cai melhor ali um pouco de volume na lateral do rosto. Então, por conta disso, fica bacana fazer ali um Chanel com um pouco de movimento, com um repicado. Esse é o corte ideal para o rosto triangular. Depois temos também o rosto oval. O rosto oval, ele apresenta bochechas mais largas do que a testa e o maxilar. Mulheres com esse tipo de rosto ficam bem com todos os tipos de corte. Então, se a nossa cliente tem um rosto oval, ela tem ali um rosto que combina com qualquer tipo de corte. Mulheres com esse tipo de rosto ficam bem com todos os tipos de corte. Desde os mais curtos até os looks com franjas,
Outra opção é investir nos cortes em camadas. A irregularidade deles ajuda a suavizar o aspecto arredondado. O rosto oval ele tem ali um aspecto mais arredondado, mas todos os tipos de corte fica bom para o rosto oval. Então aqui nós temos também alguns exemplos. Um Chanel liso, com franja, sem franja, um Chanel mais anelado, um Chanel usado de lado. Então todos os cortes ele se encaixa ali no rosto oval, que já é um rosto mais alinhado aí para todos os tipos de corte. Então olha só, nessa parte aqui nós falamos sobre levar em consideração o rosto, o perfil de rosto da cliente, pois não é todos os tipos de corte que combina para todos os tipos de rosto, muito pelo contrário. Levando em consideração o rosto, a gente cria uma harmonia do corte e valoriza ainda mais o perfil do rosto daquela cliente. E dessa forma, a gente entrega um resultado espetacular, um resultado agradável, excelente para aquela cliente. Por isso, a gente consegue entregar um Chanel de bico perfeito, levando em consideração também o formato do rosto. Pois o corte ele pode tanto valorizar as expressões, o formato daquele rosto, de uma forma positiva, ou ele pode desvalorizar ainda mais a imagem daquela cliente. E aí ela vai se olhar no espelho, aquele corte que ficou bom para ela, que combinou, que harmonizou com o rosto dela, vai fazer com que ela valorize ainda mais o seu trabalho. E como consequência, você vai ser indicado também, ela vai indicar você para outras clientes. Você como profissional, como uma profissional, como um profissional, vai ter ali a gratificação de ter mais uma cliente. Um detalhe, levar em consideração o formato do rosto. Esse detalhe também faz toda a diferença na hora de desenvolver o corte Chanel. O corte Chanel, ele combina sim, ele tem várias variações do Chanel, porém, levar em consideração o perfil do rosto é muito importante para a gente poder entregar um resultado perfeito e evitar as frustrações. Imagina que você faz um Chanel, a cliente vem com uma foto ali no celular dela, ela quer um Chanel de uma atriz, de uma celebridade que ela viu, e você não leva em consideração o perfil do rosto dela. De repente o rosto dela não tem nada a ver com aquele rosto daquela modelo que ela demonstrou, que ela trouxe a imagem, e você faz ali o corte sem levar em consideração. Pode acontecer de não cair bem o corte, de não ficar legal, de desvalorizar as expressões do rosto dela, o formato do rosto dela. Levar em consideração o formato do rosto é super importante. Dessa forma, evita-se muitas frustrações. Então aqui a gente termina mais uma aula do nosso curso completo, gratuito e com certificado de Chanel de bico. Um abraço!